Descobri que minha esposa infiel usou a casa de um cliente para o caso dela. Então eu pedi o divórcio, e garanti que o karma acabasse com ela. Eu, homem de 31 anos, nunca imaginei que estaria do outro lado de uma dessas postagens, mas cá estamos. Minha esposa Tracy, mulher de 31 anos, é corretora de imóveis, ou pelo menos é por enquanto. Provavelmente não será por muito tempo, se depender de mim. Ela está no ramo há quase 5 anos e era muito boa nisso. Ela era charmosa e sempre sabia o que dizer. Isso foi uma das grandes coisas que me atraíram nela no início. Eu sempre brincava que ela poderia vender uma concha para uma tartaruga. Depois de 6 anos de casamento, eu achava que sabia tudo sobre ela, então confiava completamente. E é por isso que foi tão estranho quando recebi uma mensagem de uma pessoa desconhecida dizendo que tinha informações importantes sobre minha esposa. Minha primeira reação foi querer bloqueá-lo. Soava como a abertura perfeita para algum tipo de golpe, mas a conta parecia legítima. Tinha postagens de quase 10 anos e a foto dele estava em todo lugar. Nada disparava o alerta de golpe na minha cabeça. Então decidi ouvir o que ele tinha a dizer e sairia da conversa se começasse a ficar estranho. Ele foi direto ao ponto. Disse que morava em frente a uma casa que minha esposa estava tentando vender, e que ela vinha levando o mesmo homem para casa várias vezes por semana. No começo, não parecia grande coisa. Ele apenas assumiu que o cara era um comprador difícil. Mas, com o tempo, ficou óbvio que não havia interesse nenhum em vender. Ele achou que talvez fosse um empreiteiro, mas o homem nunca trazia ferramentas. Além disso, sempre chegava no carro da minha esposa. Ele sabia que minha esposa era casada e procurou nas redes sociais dela para descobrir se o homem era o marido. Quando viu que eu não era o cara que ela levava, achou que precisava me avisar do que estava acontecendo. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por minutos sem responder. Minha cabeça ia e voltava. Eu queria muito acreditar que era algum tipo de golpe, mas não conseguia. Ele não estava pedindo dinheiro. Nem parecia estar animado em me contar. Eu queria que fosse um grande mal-entendido, mas não conseguia imaginar como seria. Quando voltei a falar com ele, perguntei se tinha alguma prova, fotos ou vídeos dos dois juntos. Ele disse que não, mas poderia conseguir uma foto na próxima vez. Pensei um pouco e perguntei se ele poderia me ligar em vez disso. Eu queria pegá-los pessoalmente. Ele hesitou e perguntou se eu não faria nada maluco. Prometi que não. Entendi a preocupação dele. Alguns homens não reagem bem à traição e ele não queria ser responsável por um incidente. Depois de muita conversa, ele acabou concordando, mas parecia relutante. Não tinha certeza se cumpriria mesmo. Ele não queria se meter em drama e eu não o culpava. Não falei nada para minha esposa sobre isso. Eu só tinha a palavra de um completo estranho. Não era uma prova sólida. Então continuei fingindo que estava tudo bem no nosso relacionamento. Continuava conversando e brincando com ela. A única coisa que eu não fazia mais era ter relações íntimas, por motivos óbvios. Ela tentou uma vez, mas eu disse que estava estressado. Ela não percebeu nada de errado. Continuava falando do dia dela como se estivéssemos bem. Talvez eu não devesse reclamar, já que eu também estava fingindo. Mas, agora desconfiado, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela. O suficiente para me fazer acreditar que o cara estava dizendo a verdade. Ela estava se arrumando mais do que antes. Não era nada gritante, mas estava mais sexy do que o normal para o trabalho. Se alguém não tivesse plantado a desconfiança na minha cabeça, eu não teria notado. Também percebi que ela escondia o celular de mim quando recebia mensagens. Era sutil. Só inclinava a tela levemente para longe de mim. Mas acontecia muitas vezes para ser coincidência. Quanto mais eu prestava atenção, mais os detalhes se somavam até eu ter certeza de que ela estava me traindo. Quase uma semana depois, ouvi novamente do cara. Ele falava baixo, com medo de ser ouvido. Tudo o que disse foi: eles estão aqui de novo. Mesma casa, mesmo cara. Depois me deu o endereço e fez eu prometer, de novo, não fazer nenhuma besteira. Assegurei que não arruinaria minha vida por uma traidora. Só queria confirmar com meus próprios olhos. Dirigi até o endereço e estacionei longe. Tinha uma boa visão da casa, e o carro dela estava parado em frente. O cartaz de à venda estava no quintal. Provavelmente foi assim que o vizinho descobriu e conseguiu me achar. Eu não invadi a casa. Não faria sentido gritar pela porta trancada e ainda correria o risco de chamarem a polícia. O plano era esperar eles saírem e gravar um vídeo juntos, para que ela soubesse que eu vi. Esperei mais de 1 hora até ver movimento. Saí do carro quase pulando e comecei a gravar. Vi os dois antes que eles me vissem. Não restava dúvida do que estavam fazendo lá dentro. As roupas dela não estavam como de manhã e o cabelo bagunçado. Gravei os dois saindo abraçados. Só me notaram quando comecei a andar até eles. O homem me viu primeiro, mas não reagiu muito.
Apenas diminuiu o passo. Quando minha esposa me viu, pulou assustada, xingou alto e se escondeu atrás dele. Ele se colocou na frente dela, como se fosse protegê-la. Percebi que ele não sabia quem eu era, achando que ela tinha medo de mim. Parei a poucos passos deles e disse que era o marido dela, e a linguagem corporal dele mudou imediatamente. Antes preparado para a briga, agora recuava chocado. Pediu desculpas, disse que não fazia ideia. Na hora eu não respondi, talvez ela realmente não tivesse contado, mas ele deveria ter desconfiado, já que se escondiam numa casa de cliente. Não importava. Eu estava focado nela, que agora estava sozinha, desesperada para estar em qualquer outro lugar. Tracy começou a chorar, mas conheço esse choro. Não era arrependimento, era manipulação para gerar pena. Ela só queria evitar consequências. Me controlei para manter a calma. Então apontei que ela estava usando a casa de um cliente para o caso e perguntei se ela tinha noção do tamanho da besteira. Mostrei a câmera dela para a placa de à venda para reforçar. Ela tentou falar, mas não saiu nada, e eu disse para ir para casa arrumar as malas. Tinha 2 horas para sair antes de eu voltar. Isso a trouxe para a realidade. Ela tentou negar, disse que ele era só cliente. Eu esperava mentiras, mas não uma desculpa tão fraca. Como ela achava que eu era idiota? As reações dos dois já os entregavam. Ela seguiu inventando desculpas. Que o homem estava em dúvida sobre o imóvel, que estava em divórcio e só precisava de alguém para ouvir. Perguntei se ouvir era o motivo da camisa amassada e do cabelo bagunçado. Não dei chance para a resposta. Disse apenas que ela estava acabada, e que não voltasse para casa. Recomendei ligar para a corretora dela e confessar, ou eu faria. Ela destruiu a própria carreira. Ela me agarrou, implorou para conversar antes. Finalmente admitiu que errou, mas que não precisávamos jogar tudo fora. Eu me soltei e voltei para o carro. O amante já tinha sumido. Não o culpo. Tracy me seguiu até o carro, implorando, mas eu ignorei. Entrei direto e ela bateu no vidro, gritando. Agora com raiva. Coloquei o celular no suporte, ainda gravando. O ângulo não pegou bem, mas o áudio estava claro, dava para ouvir os gritos. Dirigi embora, e ela me seguiu de carro, dirigindo de forma perigosa. Foi um milagre não causar acidente. Chegando em casa, ela desceu vermelha de raiva. Não chorava mais, mas os olhos ainda inchados. Ela avançou gritando. Levantei o celular de novo e avisei para não chegar perto. Sinceramente, achei que ela me bateria. Ela se acalmou ao lembrar que estava sendo gravada. Aproveitei e mandei. Arruma suas coisas e sai. Eu voltaria em 2 horas e esperava a casa vazia. Ela mudou de tática, dizendo que eu arruinaria a vida dela e que não precisava envolver o trabalho. Lembrei que ela mesma tinha feito isso, transformando a casa do cliente em motel. Isso a calou por alguns segundos. Então, quando eu estava saindo, ela apenas pediu mais tempo antes de eu denunciá-la. Quando voltei, já não estava mais. Pensei em denunciá-la imediatamente, mas resolvi refletir. Eu estava com raiva e queria fazê-la pagar. Tracy recebeu os papéis do divórcio. Falei com um advogado logo após minha primeira postagem. Ele me aconselhou a não mostrar o vídeo para a empresa dela. Foi o mesmo conselho que recebi aqui também. Depois que esfriei a cabeça, percebi que era realmente um bom conselho. Fazer ela perder o emprego só satisfaria meu ego por um tempo, mas poderia acabar me obrigando a pagar pensão. O tribunal também não veria com bons olhos eu violando a privacidade dela. Mas isso não significa que eu nunca usaria o vídeo. Fiz várias cópias, uma na nuvem e 2 em pendrives. Uma com minha mãe e outra com meu advogado. Pode parecer exagero, mas já ouvi histórias. Tracy sabe que a carreira dela está em risco e eu não posso subestimá-la. Falando nela, ela não reagiu bem ao divórcio. Começou a me ligar horas depois de receber a intimação. Eu não atendi. Fui aconselhado a não falar com ela e não seria idiota de desobedecer. Dava para perceber que estava furiosa, pois ligava sem parar. Quando percebeu que eu não atenderia, começou a mandar mensagens. Eu lia, mas não respondia. Muito xingamento e zero responsabilidade. O pior foi quando tentou colocar a culpa do fim do casamento em mim. Segundo ela, o divórcio era minha culpa porque ela não queria se separar. Ela apenas cometeu um erro por tédio e agora tentava consertar. Eu é que estaria fugindo como covarde. Ri quando li isso. Será que ela realmente acreditava nisso? Não perguntei. Desde então, não conversamos a sós. Só nos vimos no tribunal, sempre com advogados presentes, e apenas sobre o divórcio. Estou jogando seguro. Meu plano é sair dessa o mais limpo possível. O divórcio foi finalizado, papéis assinados, bens divididos.
Finalmente sou um homem livre. Deixar o casamento para trás não foi fácil. Não vou fingir ser durão. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas eu sabia que não havia mais nada para mim naquele relacionamento. Tracy já tinha se esforçado para me ferir uma vez e faria de novo se eu deixasse. Quando tudo foi oficial, meu advogado disse que eu poderia fazer o que quisesse com o vídeo. Pensei por alguns dias. Ainda estava amargo, mas com a distância e o foco em mim mesmo, a raiva diminuiu. Mas eu ainda sentia que precisava haver responsabilidade. Eu devia isso aos donos da casa. Eu só descobri a traição porque um estranho decidiu fazer a coisa certa. Agora era minha vez. Então enviei o vídeo e uma declaração escrita para a corretora dela. Mantive tudo educado e profissional. Sem ataques pessoais. Não queria que parecesse vingança de ex-marido amargurado. Eles responderam rápido. 2 dias depois, recebi uma ligação agradecendo por ter denunciado. Aparentemente, ela não só violou a política da empresa, mas também o contrato de licença e a lei estadual. Eles já haviam contatado os proprietários, que estavam furiosos e falando em contratar advogado. Abriram uma investigação para descobrir quantas vezes ela tinha feito isso e se havia usado outras casas. Pelo que entendi, o sistema registra a data, hora e identidade de cada agente que pega a chave do imóvel. Não seria difícil provar que ela acessou na hora do vídeo. Fico imaginando o que mais descobriram. Enquanto isso, ela foi demitida, aguardando o resultado da investigação. Também enfrenta processos civis por quebra de contrato e uso indevido de propriedade. Depois não me deram mais retorno. Pensei que talvez tivessem abafado, até Tracy me ligar um dia. Atendi por curiosidade. Já suspeitava do que ouviria, mas queria escutar dela. E estava certo. Ela perdeu o emprego, estava em sérios problemas legais e furiosa. Esqueça o fato de que foi ela quem cometeu o erro. Ela me culpava por tudo. Disse que eu arruinei a vida dela. Está morando com a irmã, desempregada, aguardando a decisão do conselho sobre a licença. Nós dois sabíamos que provavelmente seria cassada. Ela já pensava no que faria depois. Eu lembrei que não era só ela que precisava recomeçar. A diferença é que tudo o que estava acontecendo era 100% culpa dela. Perguntei se ela esperava minha pena ou apoio, mas houve um silêncio total e então eu desliguei. Depois disso, cortei contato. Eu já estava satisfeito com o rumo das coisas e não precisava acompanhar a vida dela. Ela destruiu tudo sozinha com uma série de erros que foram apenas culpa dela, mas nunca assumiu nada. Sempre tentou jogar a responsabilidade em mim. Eu escolhi não carregar essa negatividade na minha vida. Se você me perguntasse antes do divórcio se eu acreditava em karma, eu responderia não. Já vi injustiça demais no mundo para acreditar que todos recebem o que merecem. Mas, às vezes, a vida te dá a chance de equilibrar a balança, e só um tolo não aproveitaria. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.